É mais É fácil transferir, né? A gente transfere às vezes. transferir o A problema. gente é humano, né, Lu? É, Às vezes a gente transfere isso a que responsabilidade para o outro. Ô, minha Ai, amiga, Lu, conta para fala. todo mundo que está aqui quantos quilos você mandou embora desde que você começou a aplicar o GPS do emagrecimento verdadeiro na sua vida, Ivan. Com o uso do GPS desde a semana do emagrecimento, foram 15. Mas eu considero dois a mais, porque eu considero 17 para mim, assim, porque quando a Rê me apresentou, minha prima e minha madrinha, me falou sobre o movimento Change, eu já fiz a maratona das lives, assisti tudo e já comecei a aplicar, e aí eu perdi 2 quilos nesse processo só com as dicas das lives. E aí, quando eu entrei na semana do emagrecimento, eu estava com 83. Então, 15 com o GPS, mais 2 aí de Olha aqui, lambuja. 17 É, quilos. É 17 muita. mesmo. Ponto final. É. Ponto Eu final. E queria o GPS, não, acabou. porque o GPS é muito importante, mas com as dicas das lives você já começa a ver resultado, né? Mas eu acho que sem o GPS fica bem mais difícil, assim, manter, né? E conseguir chegar, talvez eu não conseguiria chegar nos 17, também não conseguiria aplicar, né? Eu acho que aquele desinchar ali do início, com as primeiras dicas, você consegue, mas eu acho que depois você precisa mesmo da metodologia, mas como o 85 ele bateu forte para mim, assim, foi até uma das lives você deu para fazer o cálculo do IMC, e aquilo me tocou. Aquilo bateu porque eu estava entrando na obesidade, assim, o ponteirinho estava mudando um degrau com 85 quilos. Aí eu estava no sobrepeso e já entrando. Então eu vi, eu falei, gente, para onde eu estou indo? Né? O que que eu estou fazendo? Aí veio um monte de reflexão, assim, da minha filha, pensando, meu marido também estava acima, do peso bem acima. E aí eu falei, gente, eu preciso mudar. E as lives maravilhosas, né? Tudo que eu assisti, eu ficava assim, parecia que eu conhecia vocês, que vocês eram de dentro de casa. Ai, gente, eu já tive Maravilhosos. a sorte de conhecer essa moça que estava aqui de férias no É, Brasil. Ah, e esse, teve isso olha só, também. É. presta atenção que eu esqueci de um detalhe muito importante. Vai fazer 6 meses que ela está aqui com a gente. 17 quilos aos 46, né, Ivana? Isso. 46, 40, quase 7 agora, janeiro. vai fazer 46. 47. É É, capricorniana? sou. Tá que mulher arretada. Ai, que mulher brava. Sou. Precisa me frear. Brava e precisa me frear um pouco. Oi, Ivana, É. conta um pouquinho dessa história. Você tentava emagrecer antes? Assim, eu nunca. Eu tenho um corpo mais cintura fina, assim, violão, então eu nunca fui acima do peso, mas eu sempre achava que eu estava. Eu acho que, olhando para trás, eu acho que absolutamente eu não estava. E nunca fiz. Eu lembro assim da minha mãe fazer aquelas dietas da sopa, aquelas coisas, e às vezes eu fazia aos 18, 19 anos, mas eu nunca fui, não, Lu. Eu nunca fui muito ligada, na verdade, nunca fui muito vaidosa, assim, demais. Nunca fui muito de me maquiar, ou de ligar muito para essa questão. Até eu te falei numa das mensagens que essa coisa eu acho que ficou no inconsciente. Aí depois eu percebi essa questão das fotos quando eu engordei demais, ou das roupas apertadas. Você finge que não liga, né? Mas, no caso, eu nunca fiz, mas eu fui engordando muito quando eu mudei para São Paulo a trabalho. Eu mudei aos 20 e poucos anos para lá, sozinha, então eu já não gosto de cozinhar. Então, aí entrei com tudo em congelado. São Paulo é uma cidade que oferece de tudo, uma padaria a cada esquina, comida maravilhosa. Então, e o estresse do trabalho, eu trabalhava o dia inteiro, às vezes fazia pós à noite, pós-graduação, então era aquela vida corrida. E ali eu engordei quase 10 quilos ali em 10 anos. E aí, quando eu voltei para BH, aos 30 e poucos, já com o Paulo, aí eu engravidei e no processo da gravidez também eu engordei bastante. E foi a única vez que eu fiz mesmo uma dieta, assim, que eu lembro, com nutricionista e mais regrada, foi depois da Alice nascer, que eu tive esteatose até no fígado leve, porque minha alimentação é muito assim, massa, farinha branca e pão, macarrão. Não comia vegetais, zero. Pensa uma pessoa que não comia nada de salada mesmo. Frutas Olha, algumas.
mas nada, zero, zero, nem um alface no prato. Então, essa é uma grande transformação na minha vida. Primeiro prato que eu fiz do Movimento Change, eu mandei para minha mãe. Olha isso, né? E amigos meus íntimos sabem disso, que eu não comia mesmo, assim, não, nada. Então, nunca fiz dieta assim, não passei uma vida Aham. fazendo, mas às vezes é lógico, fazer aquele controle, vou diminuir aqui um pouco, ou vou controlar durante a semana e soltar no fim de semana, né? Essas coisas sim, mas nunca fiz essas dietas, a não ser da sopa que eu me lembro, assim. E por que que você Mas falou para o movimento Change, Ivana? Como é que você estava se sentindo de verdade, verdadeira aqui nessa foto? foi uma viagem muito sonhada, essa viagem. Depois de anos aqui em Oman, a gente Quase batalhando, a gente morri com foi. essa. Uma viagem que a gente sonhava há muitos anos, assim, decidimos ir logo depois da pandemia, quando abriu o aeroporto, porque o aeroporto de Oman ele ficou fechado um ano. E a gente ficou quase 3 anos sem ir ao Brasil. E foi uma viagem assim que a gente se divertiu, é lógico, foi uma viagem muito sonhada, mas que aí sim eu comecei a ter muito essa consciência. Meu marido gosta muito de fotos, ele tirava fotos, eu falava, me apaga, corta aqui, né? Aí pede para tirar a parte do braço, não vou sair de biquíni, né? E a questão da comida, a gente é muito de comer, a gente é muito glutão, assim, adora comer. As nossas viagens são muitas vezes o roteiro baseado em restaurante, ou experimentar comidas, e a gente come muito, assim. Então, a gente comia lá bastante, e à noite eu praticamente não dormi nenhuma noite, bem, passando mal, às vezes por excesso de comida e bebida também. E ao mesmo tempo que eu aproveitei muito, eu até brinquei um dia que eu mandei no grupo, eu falei, eu quase não dormia por minha causa e pelo Paulo que roncava a noite inteira também, né? O excesso de peso também me incomodava da parte dele por isso, porque estava com uma barriga grande e tudo mais. Então ali foi um choque para mim. Essa viagem foi em final de abril e eu conversei com a Rê, por acaso, fazia um tempo que eu não conversava com a Rê, e a gente trocou uma mensagem, estava até de madrugada no Brasil, e aí ela me mostrou uma foto e eu fiquei chocada dela, assim. E aí eu falei, gente, veio na hora que certa. E emocionalmente também, depois da pandemia, a vida aqui de expatriado, e, sabe, os desafios são diferentes, né, que a gente vive em casa do que aqui. Então eu estava muito mexida emocionalmente também, muito fragilizada. Com certeza, Então, gente, mas todo pandemia, mundo, né? longe do Todo país, mundo. da É. família, a agonia toda. Preocupada com eles lá, preocupada comigo aqui, o aeroporto fechado, não sabia se saía, se ficava, uma ansiedade mesmo. E eu já tenho uma tendência a ser muito ansiosa, então isso tudo aflorou muito em mim, assim. O choro, eu chorava quase todo dia. Tinha dificuldade de dormir preocupada em casa, ligava para minha mãe o tempo todo, né, para as pessoas para saber. Então, foi um momento difícil, e amigos também, né, que a gente acompanhou no Brasil passando por momentos muito difíceis, porque aqui foi um momento diferente do Brasil, aqui aconteceu um pouco antes, teve um controle um pouco mais radical, o Brasil foi depois, mas enfim, então emocionalmente mexeu muito comigo, e aí a Rê me mandou exatamente quando eu cheguei dessa viagem, e eu, as lives que eu assisti, desde o início, Lu, eu entendi muito bem, assim, a proposta e o propósito de vocês, e eu fiquei encantada, assim, admirada com o projeto. Eu te falo isso desde o início, desde a primeira mensagem que eu te mandei. O choro é livre, porque eu vou começar a chorar. É, a capricorniana já se desmontou inteira. Eu já fui mais forte, hoje eu não sou mais, não, já entreguei. Que bom, né? E tá Mas, não, bom para fora. já tô. Então, assim, eu lembro assim da sua disponibilidade que me encantou desde a primeira mensagem que eu mandei. Eu falei, gente, que mulher incrível, que mulher fantástica, né? Até brincava com você, as clones, quantas clones você tem? Porque eu fiquei encantada da Júnia, gente, o conhecimento, a forma que ela passa a informação é tão fácil de entender, né, e de assimilar e você aplicar, porque no início a única dificuldade que eu tinha era essa parte da cozinha. Eu falava assim, gente, como é que eu vou fazer? Vou ter que aprender do zero a cozinhar. Uma pessoa que não sabe nada, não gosta e não sabe.
para fazer minhas coisas, porque no início também foi um processo aqui com o meu marido, né? No início ele ficou um pouco resistente, depois ele embarcou comigo, que eu É o sou mais. Paulo, né? Paulo, Ele chegou aí. Ai, ó, tá aí. Depois ele embarcou comigo, mas no início ele ficava, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas depois ele gostou, porque ele já perdeu a função dele de cozinheiro, agora eu que cozinho. Agora ele ainda fica lá, bota sal, bota pimenta, mas tá tudo bem. Mas já ganhou um plus a mais aí no casamento. Ai, que delícia. Mas no início eu fiquei um pouco assim preocupada, mas a Ju explica também as receitas, né? E tem todo um suporte. O Alexandre, eu acho que eu assisti a live da Tina, foi ontem ou anteontem, e eu acho que ela falou tão perfeitamente sobre o Alexandre, assim, né? Viu, Alexandre? Não sei se ele tá aí. Ele tá aí. Concordo assim, gênero, número e grau com o que ela falou. É verdade, vocês formam realmente a trindade, o trio ali que um complementa o outro. E Ele tem um... naqueles primeiros dias, eu assisti, já me caiu a ficha. Eu sou muito assim se eu acredito e entendo uma coisa, eu vou com tudo. E eu me joguei, como eu te falei, eu tô jogando, tô de cabeça mesmo. E fui com E o Paulo tudo, né? emagreceu também? Emagreceu 12 ou 14? Ele vai gritar, ele vai falar aí, 14. Acho que foi 14. Mentira, 14. pegando carona. 14. Que É lógico, delícia. é igual eu falo, eu sou o GPS dele, né? Eu sou a Alexa, a Siri lá que dá, né? A gente tem um papelzinho no banheiro, a gente anota o peso de manhã, porque a cabeça já não tá aí para lembrar. Aí a gente anota, eu deixo um papel no banheiro. No início eu deixava para mim, né? Aí eu falo, ó, se você quiser ir anotar, anota o seu do lado, aí eu vou. Porque a semana do emagrecimento eu coloquei ele junto. Mas ele não fez muito, não. A gente viajou para um país aqui do lado no fim de semana e tal. Aí o que eu perdi durante a semana eu ganhei. Eu tive que aprender também a lidar com essa questão do fim de semana. Mas, enfim, depois ele embarcou comigo e é um parceiro. 14, ele escreveu. 14, maravilhoso, Ah, ó, a maravilhoso. Maralu Duarte. Maralu, você chegou na hora É. certa, porque a gente abriu inscrição hoje. Esse método não é dieta, não é cardápio, são escolhas. Aqui pode viajar no final de semana, aqui pode morar em outro país, igual a Ivana, pode tirar férias, igual ela tirou. E, ó, conta para a Mara Lúcia aí quantos quilos você emagreceu, Ivana, em 6 meses. 17. 17, o marido dela 14. Gruda aqui, Mara. Presta Pode vir. atenção nessa live. Depois eu te É. conto como é que faz para você inscrever, que você chegou na hora certa. Ô, Ivana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí. Ai, tive que aprender a lidar com os finais de semana. Uhum. Conta um pouquinho sobre isso, porque a gente vem com essa crença, né, do eu estou muito cansada, eu mereço. Ai, não, minha semana Uhum. é muito difícil. Eu vou viajar, eu mereço. Como é que foi que você reprogramou isso no seu cérebro e conseguiu emagrecer sem deixar de aproveitar o final de semana com as comidas gostosas que tem lá? Conta. É. Foi uma questão de aprendizado mesmo. À medida que a gente vai passando as semanas e tendo as aulas e trocando o que a gente troca também no grupo e aprende, você, o Alexandre e a Júnior, eu acho que eu fui aprendendo as ferramentas. E quando eu viajo, como a gente mora numa cidade muito pequena, a gente tende a viajar muito, às vezes, no final de semana. Antes, quando a gente tinha mais amigos aqui que foram embora, era farra todo final de semana, o que era muito difícil também. Era churrasco e bebida quase todos os finais de semana. Mas a gente também viajava. Então, o que eu faço agora e que eu fui aprendendo a fazer, essas viagens, elas tinham também a comida como protagonista, como você mesma cita, né? Ah, a gente vai lá para ir no restaurante tal, comer uma massa, comer uma pizza, comer isso, comer aquilo. Mas não era uma pizza só, eram duas, né? Não era só isso, era mais de um prato, porque não tem aqui. Aqui é uma comida mais local e um fast food tipo McDonald's, essas coisas assim, não tem restaurante, muita opção. Então a gente quando vai para lá, a gente quer comer tudo que a gente gosta, vamos dizer assim. Então eu passei a entender essa questão de aplicar o GPS, tentar também aplicá-lo, lógico, no fim de semana faz parte, então manter a questão do carboidrato um por dia,
Então a gente passou a escolher, então a gente quer comer o café da manhã naquele lugar, então vamos no almoço comer num outro. E o jantar, né, em outro. Então, eu levar os lanchinhos, às vezes se eu não achasse algo para comprar, eu tenho na bolsa. Sempre levo minhas tâmaras, que eu adoro, ou castanha, algo fácil que fica na bolsa e não ocupa espaço. E se caso eu estou na rua e não consigo ter tempo para achar algo, eu tenho ali para matar aquele momento ali, para suprir aquele momento, né? E a água, né, que é importante também, assim, não esquecer de beber muita água. Então, foi um processo. Os primeiros finais de semana eu não conseguia, geralmente o que às vezes eu perdia durante a semana eu ganhava. Aí o Alexandre, eu lembro que uma vez ele falou que era importante não perder 2 finais de semana, né, no mês. Aí eu peguei aquilo também, falei, então um fim de semana que eu fico em casa, vou fazer bonitinho, né? Porque eu sei que no próximo eu vou viajar. Também comecei a fazer um pouco dessa relação, assim, desse planejamento, né? É, Esse planejamento é é. fundamental, né? Que a gente acha, não sou disciplinada, não sou isso. Bem, não é, mas pode ser, né? Porque a gente Não tem aprende. milagre, né, Lu? Não adianta, assim. Eu e Paula, a gente era como, tava como adolescente. Eu falei, a gente não tem mais corpo de adolescente, não tem mais estrutura para fazer a comida e a bebida como a gente estava fazendo. Então, não tem milagre de continuar do jeito que a gente estava indo, comendo o que a gente queria, ou na quantidade que a gente queria, e com saúde, né? A nossa saúde estava deteriorando. Graças a Deus a gente não chegou num ponto de ter um problema, mas eu acho que a gente estava indo para um caminho É, certamente de ter. Eu não tenho dúvida disso. E ainda bem que eu consegui sair antes disso. Então eu graças. fico assim, às vezes emocionada, porque eu sei que eu estava indo num caminho perigoso, entende? Assim, de obesidade, trazendo talvez diabetes. As últimas vezes que eu fiz exame estava abaixo, mas já ali no limite, entende? De açúcar, de glicose, triglicérides também, porque eu exagero um pouquinho na farinha, exagerava na farinha branca, passado. A obesidade e o Então, sobrepeso é uma doença silenciosa. é, Na hora que a é, gente assusta, tá aí, com pressão alta, com diabetes, com esteatose hepática, com tudo, isso. né? Com tudo, é um perigo de verdade. Eu adorei você falando isso, porque aqui a Mara, eu acho que é Mara mesmo que ela chama, eu já esqueci aqui, Mara Lu. O Mara Lu, aqui tem uma metodologia. A gente fala que é emagrecer comendo as coisas que a gente gosta, mas com Uhum, e a gente chama essa metodologia de GPS. Igualzinho quando você está perdido, quer chegar num lugar, você coloca lá no Waze o lugar que você quer chegar, o GPS te leva, né? É mais ou menos isso que acontece aqui. Você vai aprendendo na jornada, no dia a dia, o que, é que dá certo para você, o que, é que você pode melhorar. Ivana falou da água, falou de ter sempre um lanchinho dentro da bolsa, de poder viajar assim, e se comer o sanduíche que ela ama na hora do café da manhã, sei lá, tem uma uhum, torta que ela gosta, ela já sabe que na hora do almoço ela não vai comer o nhoque junto comigo. é, Na hora que a gente uhum, encontrar lá no restaurante, eu vou pedir. Vai fazendo escolhas e vai se transformando uhum. com a sua realidade. Você não tem que parar a vida para poder emagrecer. Não, Ai, agora eu vou emagrecer. Não, é para qualquer lugar que você for. A Ivana mora em Oman, imagina. Quantas horas são aí agora, Ivana? são quase 7, 18h46 agora. 7 Olha, horas de 8 diferença. 45. Eu sempre brinco com ela quando eu acordo de manhã e vou lá no grupo. Eu falo, e aí o futuro? Como é que tá o dia? Tá tudo bem? Posso acordar animada? Não aconteceu nada? Tá tudo bem. O dia vai ser maravilhoso. E Ana, aqui tem essa dificuldade, às vezes, de achar a parte de comida, por exemplo, os vegetais, as verduras, tudo é importado, as frutas, às vezes não tem um sabor igual a gente tem tanta oferta no Brasil, né? Às vezes eu brinco lá no grupo que eu não acho palmito, aí a Fátima até brinca, eu vou te levar palmito. Não acha para comprar algumas coisas específicas. Então, se tivesse que seguir um cardápio, eu já estaria fora, porque muitas coisas, às vezes, de de verduras ou de vegetais, às vezes eu nem acho aqui porque eles não comem ou não consomem, né? A parte boa é que eu posso também cozinhar mais em casa, eu tenho o privilégio às vezes de estar comendo uma comida, né? Porque eu não tenho tanta oferta de restaurante fora.
O máximo que tem é um turco, um libanês, que é árabe. Então não é todo dia também que você quer comer aquele tipo de Aham. comida, então vai para de vez em quando. Então, às vezes, Imagina a gente tem que cozinhar. se É, você tivesse um cardápio, Ivana. ia ser muito difícil. Porque frutas, maracujá, eu não acho que tem muito tempo. Adoro. Então, coco também. Água de coco, sim, de caixinha, mas a fruta, né? Então, É, algumas coisas são difíceis. Às vezes é é, sazonal, sabe? Some, aí volta depois de um tempo. quando eu comecei a minha transformação, eu também morava nos Estados Unidos. A Mara perguntou onde que eu moro. Hoje eu moro em Belo Horizonte. Mas a minha transformação toda aconteceu aí, hein, Mara? Olha bem a energia no ar. Você está É, querendo mudar. Eu estava aí também quando eu mudei. Ainda mais aí que tem tanta coisa para você. Tem jeito de você ir para um caminho sem fim e tem jeito de você ir por um caminho sem fim para o bem. Né? Que tem muita oferta. Ave Maria, eu que não sei cozinhar, comprava o arroz de tudo couve-flor todo prontinho. picadinho, tudo lindo. Eu Meu chegava lá, sonho. depois, Meu ai, que sonho. alegria, que tá tudo pronto. Nossa Senhora, Hum. bendito. Estados Unidos foi maravilhoso na minha vida. E minha mãe, Ivana, ela achava que ia ser meu fim, porque eu não sei cozinhar. Ela falou: lá vai a Luciana, vai enfiar a cara no fast food mesmo, né? Não quer mais. Aham. E eu É. fui totalmente para o outro lado. A gente tem o GPS, pessoal, que são esses passos que a gente segue. Você acha, Ivana, que o GPS foi fundamental nessa jornada? Fundamental. Eu acho que é uma bússola, igual você falou, é um navegador ali pra gente e para mim já virou um hábito. Eu sou 100% frequência desde o dia que eu comecei, lá 100%. Não deixo de preencher um dia, mesmo quando eu viajei, que eu estava fora, como tem um espaço de 2 dias lá, eu consegui. Dá para fazer. Mas porque para mim virou um hábito. Até teve um fim de semana que eu acho que ficou bloqueado por algum ajuste. Eu te mandei uma mensagem, eu falei, nossa, eu tô sentindo falta, é muito ruim não ter, né? E a gente, primeiro, eu acho que ajuda muita gente nessa questão da disciplina, de pensar e analisar o que a gente fez naquela semana ou no dia anterior, ou a planejar também o que, que a gente vai fazer, né, durante a próxima semana, nos próximos dias. Então, eu acho que é um guia que ele condensa ali as coisas que a gente precisa tá em mente ou que a gente precisa levar em consideração, não só do emagrecimento, né? É importante falar, eu acho que para mim, por exemplo, mexeu muito na questão emocional, me ajudou muito. O Movimento Change para mim, assim, emagrecimento é uma consequência. Me ajudou a me transformar muito nessa parte interna, emocionalmente, assim. Então, o GPS também leva em conta essa questão, né? Se você não dormiu bem ou alguma coisa, intestino, né? E outras questões, dependendo às vezes da semana, do mês, da estratégia. E isso te faz pensar, né? Eu acho que se você faz ali consciente, você está sempre refletindo, né? Ah, por que que eu não dormi bem? Então, o que que está acontecendo? Vamos melhorar isso. Vamos para cima, né? Igual a gente conversou hoje, vamos embora, tem que a vida tá aí, a vida como ela é, né? Então, assim, a gente não se deixar levar por essa parte da ruminação, da cabeça, que derruba a gente mesmo, né? Porque a pele, ela é visível, né, Lu? Quando a gente machuca, a gente mostra que se a gente tá com um exame ruim, tá lá no exame que eu tô com um exame ruim, mas o emocional não tem, eu tenho como te explicar, mas ninguém vai entender, talvez, né? A gente pode ter uma empatia pelas pessoas, mas é importante também a gente exercitar, às vezes, ter empatia por uma realidade que não está próxima à nossa. Isso também me ensinou muito o movimento Change a ter também um olhar para pessoas que estão vivendo coisas diferentes do que eu estou vivendo, né? O grupo é uma parte incrível do movimento Change também. Eu acho que é o diferencial ali também maravilhoso, essa troca. Outra coisa, além de não cozinhar, eu não suportava, vou colocar no passado também, grupos de WhatsApp. E agora eu não vivo sem acessar e conversar com as minhas queridas do grupo do Movimento Change. Assim, eu acho que é incrível. É um projeto, eu admiro muito, eu não tenho nem palavras, porque eu admiro muito mesmo o propósito e o projeto que vocês têm, porque é o emagrecimento. Acho que quem está procurando aqui entender melhor pode vir sem pensar com a questão do emagrecimento, que ele é garantido, se você fizer sua parte
não tem como não ser garantido, mas tem tantos bônus, tantas né? coisas a mais que é difícil para a gente até explicar. Eu acho que é vivendo mesmo, que é esse ganho dessa parte emocional, é o ganho relacional, essa parte dos amigos que você ganha Tá e todo essa troca, né? Com o mesmo propósito, pessoas que estão buscando coisas iguais a você, que às vezes no dia a dia, na vida, a gente não está com pessoas em volta buscando as mesmas coisas que a gente e pelo contrário, às vezes estão tentando te afundar mais. é, Então, eu acho que a gente achar essa força, mesmo às vezes sem conhecer pessoalmente muitas delas, algumas eu tive o prazer de conhecer em julho, mas outras em julho do ano que vem, hein? Tá combinado. ai, que delícia! Então, acho que a gente ter esse bônus, esse presente, é maravilhoso, assim. Então, o emagrecimento é garantido, não tem essa parte. Agora, o resto é um bônus. É como se você estivesse oferecendo, igual a reeducação alimentar, o projeto de emagrecimento, mas tem muita coisa a mais. É algo, eu chamo de gigante. O Movimento Change, ele é gigante, ele é Ai, maravilhoso. eu fico Mas é emocionada. mesmo, eu fico emocionada, eu tô Eu já de queixa também, vermelha. Mas porque é é. isso, né? Você falou perfeitamente. A gente machuca, é visível ali o machucado Uhum. no joelho, né? Mas a gente também está machucado lá dentro, né? E tem E é dia, difícil falar, né? é Mostrar. difícil, é É. muito difícil você falar e colocar para fora e curar esse machucado. Então, Uhum. quando a gente fala que o movimento Change não é nutricional só, ele vem com essa Uhum. pegada emocional muito forte para poder te tirar desse poço que a gente se Desse mete lá, buraco, é. Uhum. né? E acha que não tem jeito de sair mais, acha que só vai emagrecer se morrer de passar fome e fazer exercício até Uhum. morrer. Gente, eu tô vendo a Mara falou aí agora. Eu não gosto de academia. Mara, academia é maravilhoso. Sei lá, se você gostar mesmo, o exercício é fabuloso para sua Uhum. saúde. Mas para emagrecer, eu tô cheio de gente aqui na live, cheio de gente que pode dar depoimento que nem fez exercício para emagrecer, É né? Eu no verdade. começo estava toda machucada, pesada, eu nem conseguia fazer, até que eu encontrei alguma coisa que me encaixasse, porque eu já cansei de ficar na academia me acabando e só me lesionando, me prejudicando, achando que é isso que vai me emagrecer. Não é isso. Agora, exercício é importante? Importantíssimo. Principalmente se você Uhum. quer envelhecer bem, né? Sem Isso. para te ajudar a fazer cocô e xixi, sabe? Você tem Para que ter, dormir poxa, melhor para dormir também. É. melhor, pra tudo. Uhum. Agora, a gente é fácil, o nosso cérebro, ficar agarrado ali, eu não emagreço porque eu não gosto de fazer exercício. Eu não gosto. Aí você vai ficar agarrada nisso mesmo. E não vai Tem que emagrecer. começar, né, Lu? Tem que partir para ação, assim, Tem que porque partir a para gente fica achando desculpas mesmo, eu acho, né? Eu sou muito de cabeça também, de pensamento, e uma coisa que eu tenho aprendido muito é isso, de ir para ação mesmo e parar de ficar na cabeça. O cérebro da gente, ele é tão sacana, né? Que eu, por exemplo, agora eu tô com um desafio que eu nadava antes de entrar no Movimento Change, nadava 3 vezes por semana, não emagrecia 100 gramas, nada. E aí eu tava nadando direito. Agora tem um mês que eu parei. Agora ele já começou a me maquinar, tipo, não vai não, não sei o quê. Entende? Vai achando formas de te sabotar, né? E eu já tô nesse desafio agora de eu me convencer e me colocar na ação de pegar minha bolsa e ir, né? Só sair. Tá um desafio na minha cabeça. Então, assim, não é o exercício. O exercício ele vai te ajudar, às vezes, em muitas outras coisas, mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito o emocional e a cabeça, assim, tem muito a ver com isso. Porque se for só o nutricional, é igual você falou, emagrece e engorda de volta, como muita gente já fez, né? Mas a gente tem que saber lidar com essas questões da cabeça, de descontar na comida, tô mal aqui hoje, vou comer um bolo de chocolate, era o que eu fazia muito, tô triste, vou fazer uma panela de brigadeiro. Então, a gente muda isso, né? Eu não como um brigadeiro desde que eu entrei, porque eu falei, eu não vou comer um dia que eu tiver vontade. Mas no momento, agora eu não quero, não vou comer doces. Até um dia eu até te falei que eu recusei, eu fui no aniversário de uma amiga e estava na estratégia da cetogênica. E aí eu falei, no meio da semana, eu falei, eu não vou. Foi muito difícil para mim dizer esse não, que vocês também falam, né? Muito essa questão de começar a dizer sim para você e aprender a dizer não para as pessoas.
E foi uma experiência que me deu muita fortaleza, assim, muita força. Paula até me falou, agora eu tô vendo que você tá firme, porque o chocolate é minha paixão. E ela convidou a gente, assim, para o aniversário dela, numa quarta-feira, e a gente Ah, eu foi, lembro, aí tinha o só, bolo eu lembro. de sobremesa e eu recusei, mas ela é uma amiga, ela sabe, e eu brinquei com ela, falei, eu tô numa semana, se fosse qualquer outra semana, qualquer outra, com certeza eu teria comido, não teria problema nenhum. Mas porque era uma estratégia que eu estava muito focada e eu queria fazer o detox, queria trabalhar meu corpo, eu falei, eu vou ter que ser forte aqui agora, né? Para mim, para eu conseguir o resultado que eu quero e eu tanto busco, eu preciso disso hoje. Ela vai ficar chateada? Não vai. Se ela ficar, não A vai gente, ter jeito. né? É o medo de chatear o outro. É. Pelo amor de E não Deus, e o medo de ficou, chatear e não você? ficou, e passou, e deu tudo certo, não teve É, problema nenhum. Mas a gente coloca muita coisa na cabeça que não deve colocar às vezes, sabe? Eu acho também. A gente inventa muita história, muita né? coisa, muita É, coisa. fica E preocupado a com o Ju tá outro. lembrando, É, a Ju tá lembrando aqui, porque eu ia te perguntar justamente isso, que as pessoas acham que vem para o movimento Change, que não vai mais ter problema, que não vai ter festa, que não vai ter nada, que vai todo dia vai perder peso. E não é não, assim, gente. A Ivana acabou de falar que é maravilhoso o GPS, que ela entende que às vezes ela não dorme bem, a balança aumenta, isso, que o intestino não aumenta. funciona, que tem dia ruim mesmo e tem. Triste, Conta, a Ju emocional lá escreveu embaixo. aqui. A Ju escreveu isso e ainda tirou férias. A pessoa emagrece nas férias. Conta um pouco dessa jornada aí, desses altos e baixos da sua jornada de ter que ter férias, de ter dia ruim. Como é que foi que você lidou com isso tudo, Ivan? As férias do Brasil, até no início, que meu marido não queria entrar muito, era até por causa disso, porque a gente entrou em junho, e em julho a gente ia para o Brasil, um mês depois, né? Então a primeira fase são 2 meses, então ele falou: começa depois, na próxima turma, porque a gente vai para o Brasil, você não vai comer nada lá, ainda mais depois de quase 3 anos, né? Então a gente estava aquela coisa da memória afetiva, toda vez que vai para BH, para o Brasil, quer comer o mundo, né? É. E a gente come muito assim, de lista de restaurantes e tal. Então, eu decidi começar. Eu falei, eu tô firme porque eu quero ir com uma cabeça diferente. Eu falei, para mim, já tô vendo que minha saúde não tá legal e eu não quero enfiar o pé na jaca mais lá. Eu quero aprender, quero ver o que o Movimento Change tem a me ensinar. Se eu engordar lá, depois eu vejo, né? Como que eu vou fazer. Mas eu falei, eu preciso agir, vou entrar. E no primeiro mês eu emagreci já, eu não lembro agora quanto, mas aí nas férias do Brasil eu cheguei a engordar 1 quilo e pouco, alguma coisa, mas eu perdi na última semana, porque foi assim, foram 4 semanas. No início dá aquela vontade ali de experimentar as coisas e comer, mas eu já fiz muito essa escolha do que comer, que horas, o carboidrato e tal. Tentei seguir isso, às vezes escapava 2 por dia, mas não afetava tanto. Mas eu não saí jacando. E muito disso foi até a Ju, que está aqui, a Ju Mello, um dia antes da minha viagem, ela me mandou até um áudio, eu achei super fofo, assim, me contando a experiência dela de umas férias, e aquilo me ajudou muito a ter força para eu persistir, porque de certa forma era eu contra muita gente, assim, minha mãe, mãe não, mas assim, minha sogra, pessoas que estão acostumadas a comer e até a mesa pronta de pão de queijo, de tudo, de bolo, para oferecer para você que está chegando de fora, né? E que eu ia ter que recusar muitas vezes. E aí você começa esse processo de saber falar não, hoje eu não vou comer. Meu café da manhã eu encomendei muitas coisas da Rô, já tive contato com a Rua antes, ela entregou as coisas lá. Então eu já fui planejada com a cabeça feita. E outra coisa também, eu assistia suas lives todos os dias, não sei se você lembra, mas como eu estava no mesmo fuso horário, eu estava lá todos os dias. Porque eu preciso de Aproveitou. uma força, eu preciso de ter alguém, além do grupo, alguém me dando força ali com a informação para eu poder persistir. Porque no início, principalmente, agora eu me sinto mais forte, ainda preciso, lógico, mas já tô, depois de 6 meses, você já aprende muita coisa, mas eu estava no primeiro mês. Então eu falei, eu preciso estar com alguém me dando a mão, né, nesse Olha a momento. mentalidade, gente, porque ela podia ter falado assim: não, estou de férias, vou assistir reunião, que o quê? Eu vou aproveitar, eu tenho Não, eu muita coisa assistia para todos fazer. os dias,
Assistia Mas é todas isso, as lives. é isso, é a oportunidade que a gente tem que encarar. Sim, Na hora que a gente vê que está incomodando a gente, né, que está incomodando a gente é que tem que tomar uma atitude. Não adianta eu ficar sim, mandando mensagem para Ivana, Ivana, não. Ivana, poxa, eu É ajudo. responsabilidade mesmo, Você sabe que eu recebi autorresponsabilidade. uma mensagem de uma pessoa que falou assim comigo: poxa, é, tem uma semana que eu estou viajando e não fui na reunião, não fui, e você não falou nada comigo. Nem me chamou de volta. Aí eu peguei e desanimei mesmo. Não voltei. É. Puxa, é mais É fácil transferir, né? A gente transfere às vezes. transferir o A problema. gente é humano, né, Lu? É, Às vezes a gente transfere isso a que responsabilidade para o outro, ou às vezes no grupo mesmo, às vezes a gente vê ou nas reuniões, às vezes ele cita a questão do espelho, né? Às vezes alguém fala alguma coisa, você sente que é para você, às vezes não é. É uma questão assim, depende muito do humor que você está no dia. Você pode ver uma mensagem ou na reunião e aquilo caber exatamente para você ou não, né? Então, eu acho que, por isso que eu falo que o emocional ele é muito importante, assim, a gente tem que fazer esse trabalho interno, a gente não pode transferir para as pessoas, assim, não pode transferir para a Lu, nem para o Alexandre, nem para a Júnior. eu ficava Você, arrasada, minha filha, chorava não, horrores não se pode, acontecia vocês isso, estão mas aí para ser a luz ali, o farol, até que eu entendi que, poxa, eu tô não, lá, a gente manda mensagem quando a pessoa desaparece, assim, por uma sequência no GPS e tudo, mas eu não sou babá, né? não, Eu sou direção mesmo, eu ajudo e tudo, eu dou pitaco, eu corrijo, mas ficar de Eu babá, entendo que é difícil, né, Lu? Porque, assim, eu passei por esse momento emocional durante a pandemia. Eu tenho amigas, a Cris, que ainda morava aqui, que hoje está longe também, e ela é muito positiva, ela é muito parecida com você, uma energia maravilhosa, e ela ficava, Ivana, tem que sair disso, tem que sair disso. E eu, às vezes, eu não estava ainda nesse momento, então eu estava enfiada lá e eu ainda não conseguia sair, né? E então, assim, eu acho que também às vezes depende do momento da pessoa. Eu tive talvez sorte de não entrar numa depressão pior, mais séria. Eu acho que eu tive na pandemia assim, uma depressão mais leve, mas eu consegui sair, graças a Deus, sozinha, né? Eu acho que vocês vieram muito como esse farol para me tirar, e talvez por isso que eu saí com tanta animação, porque eu falei, eu vou pegar essa oportunidade, vou embora. pigarrão. Porque eu falei, eu não quero voltar para lá. Não vou, não me recuso. Talvez por isso que eu tô tão CDF, tão certinha. É lógico que eu tenho minhas caídas, já peguei um chocolate, já comi, já fiz isso, mas depois eu sinto às vezes mal fisicamente mesmo. Esse fim de semana mesmo eu falei que eu decidi comer uma pizza à noite, bebi uma cerveja, como eu bebo às vezes, ou um vinho, e eu passei mal, me senti mal. Porque meu corpo já está agora acostumado a ficar sem o glúten ou sem a farinha, e quando eu como, tá me fazendo mal. Então, até brinquei, eu falei, agora eu preciso redirecionar a rota de novo, eu vou ter que passar a escolher, eu quero isso mesmo, né? A sensação de comer ela é tão melhor do que o que eu vou sentir depois, né? Então, certos alimentos, certas coisas, eu talvez vou ter que tirar mesmo. E eu brinquei, falei, vou tomar só meu vinhozinho, porque a cerveja já não tá caindo É. bem, não tá fazendo bem, tô me dando náusea, não tá legal. E eu não gosto Então, de eu beber, acho Ana. Não gosto de beber. E esse forte. final de semana, essa semana a gente foi lá no evento do diabetes e à noite a gente saiu e tinha um vinho lá na casa do Rafa e todo mundo tomando vinho. Eu falei assim, ah, põe um pouquinho para mim que eu vou brindar. E aí eu tomei e falei, uai, que trem bom. Um perigo. Aí eu falei, pode pôr mais um pouquinho aqui, por favor? Aí ficou todo mundo olhando para mim. Eu falei, gente, gostei desse vinho aqui. Era um vinho bom, gostoso, assim. E eu fiquei Uhum. ali a noite inteira com aquela taça. Não tomei É, todas as taças, né? E é sobre isso também. A gente vai aprendendo mas como essa que. é uma transformação para mim também. Hoje eu escolho a hora de abrir um vinho. Eu não bebo a quantidade também que eu bebia antes. Teve uma fase aqui em Oman que a gente tinha tantos amigos, que eu tinha duas amigas queridas, a Cris e a Adri, que a gente tem um grupo chamado Heleninhas, que era inspirado na Heleninha Ah, Heleninha Reutemann. Reutemann.
De tanto que a gente bebia, né? E aprontava nas festas, a gente, os maridos lá juntos e tal. Então, se passar dessa fase, elas foram embora. Na pandemia, eu bebi muito com meu marido, né? Ele, um parceiro do outro. Mas o que eu vejo agora também é uma grande transformação nisso. Não sinto tanta necessidade, eu acho até por essa questão emocional mesmo de ter trabalhado isso em mim, eu escolhi trabalhar Uhum. a parte, se é uma nutrição emocional, uma nutrição física, é tudo junto. E a bebida vem junto, não preciso, não tenho mais essa necessidade de tomar uma garrafa de vinho sozinha. Uma taça às vezes me satisfaz, ou igual você falou, 1h30 ali à noite, para mim tá tudo bem. Já, é lógico que talvez se eu estivesse vivendo outro momento, com essas amigas aqui, talvez teria sido mais desafiador para mim, não sei. Mas ao mesmo tempo eu tenho o desafio de estar muito em casa e com coisas aqui que eu posso fazer também o tempo inteiro, que é abrir uma geladeira e comer um brigadeiro. Então você tem outros tipos de desafio, às vezes, para lidar que eu tenho durante o dia. Quando me bate uma ansiedade, eu vou lá e bebo água, bebo É. água, Ah, né? não, gente, eu vou colocar um vídeo no grupo para vocês É, da minha sobrinha, que é a minha filha, a Babi, a minha filha do coração. Ela e o marido, é noivo, marido, sei lá, eles moram juntos. Ela e o Fred, maravilhoso, que eu amo também de paixão. E eles são um movimento change, assim, de escutar. E a Babi já falou comigo, minha tia, eu preciso entrar na turma que eu quero GPS. Vou fazer minha inscrição. Falei, pode fazer e gruda no GPS. Aí ela disse que ela e o Fred começaram e me mandou um vídeo. é, ele falando assim, eles no escuro assistindo um filme, assim, ele filmando ela. Aí ele falou assim, tô com fome. Aí ela tá lendo alguma coisa que ela olha para ele e fala, bebe água. Você tá de 3 em 3 horas, né? Comendo é, direitinho, alimentando bem. Aquela fome que aparece do nada, gente, vocês vão aprender a lidar com ela. a gente Às vezes você tá aprende. com fome, às vezes você tá com sede, fica com aquela boca nervosa e vai tomar água. Eu vou pôr no grupo que eu falei com ela. Não, Ah, pode colocar. esse Não, e daqui eu olha vou como é ter que tomar. curioso, hein? Meu marido no início não queria, eu incentivei isso aqui. Aí esse sábado, eu virei, sexta, né, que eu tomei a cerveja, eu virei e falei assim, tô com vontade de tomar cerveja? Ele, segura, amanhã a gente toma um vinho. Ele agora me controlando, não segura. Vamos deixar para tomar um vinho depois. Eu olhei para ele e falei, nossa, que diferença. Então, maravilhoso, né? É Diferente maravilhoso. agora, Ivana, fora esse tanto de coisa que você falou, assim, que você fala, meu Deus, eu tô fazendo Ah, isso. eu acho que assim, Lu, a gente aprende a estar mais consciente. Eu acho que é muita coisa de estar presente no momento. Eu era muito ansiosa, sou ainda ansiosa, mas bem mais. Então, esses exercícios todos que a gente tem disponíveis no Movimento Change, as aulas, eu aprendi muito com os exercícios todos. Pratico eles, o Inspire, faço todos assim pelo menos uma vez por mês eu dou uma olhada e refaço. E eu acho que eu aprendi a respirar mais, a ficar mais presente no momento. É lógico que não sou perfeita e tenho meus altos e baixos, me irrito, né? Tenho minhas Graças a Deus. explosões. Sou capricorniana mesmo, então sou meio brava. O sorriso, a bochecha tá aqui, mas sou meio, né? Eu sou a chefe da casa, que eu sou a diretora financeira. Mas então, assim, tem hora que eu dou explodo um pouco, e isso hoje eu consigo voltar mais rápido para calma, sabe? Para como é que eu vou falar? Para um sentimento assim de mais tranquilidade. E antes, às vezes, algumas coisas aconteciam aqui no meu dia a dia, eu tenho uns desafios grandes aqui onde eu moro, de relacionamento, às vezes, ou mesmo assim, você já foi expatriada, não sei se você passou por isso, mas algumas coisas às vezes difíceis, de preconceitos e tudo mais. Então, às vezes a gente passa por certos momentos e antes aquilo me atingia muito, me fazia muito mal e eu entrava, sabe, num loop assim de pensamentos, de coisas muito ruins. E como uma amiga uma vez me falou, eu tô aprendendo a criar casca mais, assim, e ficando mais forte. Eu sou muito forte para muita coisa, mas, no fundo, todo capricorniano brincando também tem um coração muito mole. A gente só se faz assim de durão e firme, mas a gente, às vezes, é muito sensível, eu acho, para muita coisa. Então, eu também estou vendo que eu estou muito melhor nessa parte emocional.
Tem muitos desafios ainda, com certeza, para melhorar. Na parte de alimentação, é uma transformação enorme, enorme. Eu nem sei por onde começar. Só de eu ter um prato bonito, lindo, cheio de verduras e folhas e tudo mais todos os dias. Eu mesmo fico encantada às vezes na hora que eu tiro a foto. Foi um processo, fui aprendendo a gostar, não foi fácil. Nos primeiros dias eu pedia lá dica de molho para colocar na salada, para descer, porque eu comia falando, ai meu Deus, eu não vou aguentar. Mas hoje eu adoro, eu sinto falta o dia que eu não como, porque eu não me sinto tão leve, tão bem. E, nossa, transformação em várias coisas. Eu acho que mais leveza, assim, de ver a vida com uma lente diferente mesmo. Porque eu acho que quando a gente está mal e carrega muitas coisas, às vezes, também do passado e coisas assim, a gente tende também a ver a vida de uma forma, às vezes, com um prisma ruim, É, né? E eu comecei a ver que tantas coisas na minha vida eu fui otimista, ou corajosa e fui para frente, fiz e conquistei. Então, que também é um exercício que tem no movimento Change maravilhoso. Eu consegui olhar e falar, poxa, talvez eu não seja assim como eu estou imaginando que eu sou pessimista ou para baixo, talvez eu tô assim, mas eu não sou assim. E vamos voltar a ser aquela outra pessoa mais, né, alegre, mais aberta. Como eu sou com pessoas que eu geralmente confio, antes era só quando eu batia, né? Quando você bate, aí você é aberta e tudo mais. Falei, não, tem que voltar a ser aberta total, e quem não tiver disposto, paciência. Mas eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo, né? Eu vi outro dia também a live, que eu adoro suas lives, né? Da Cláudia, que mora na lá de Bahia, maravilhosa, maravilhosa. Porque eu admiro tanto você, já te falei isso, Lu, por você ser tão humana e mostrar sua verdade, você não tem máscara, tá, gente? Quem tá vendo a Lu é de verdade. E a live da Cláudia eu também vi outra mulher assim, desnudada, né? muito Assim, legal. ela mesma. E eu falei assim que eu quero ser, é isso aí. Eu sempre batalho muito em ser dessa forma, muito eu mesma, e isso às vezes a gente sofre muito. Muito. Porque as pessoas às vezes acham que ou a gente está sendo, que a gente não é isso, ou que sei lá, a gente está querendo outra coisa. Então, eu falei, não, eu acho que eu também aprendi isso. Foi um dos exercícios que eu aprendi, como eu falo dos bônus, foi de conseguir me ver assim, você é isso e tem que ser a sua verdade, né? Você não vai agradar todo mundo, e ninguém agrada, mas está tudo bem. O importante é você estar bem com você mesma e feliz, né? Eu E isso vocês trouxeram para mim também. estou vendo você falar. E isso é uma coisa que eu É, trabalho todos os dias, né? é. Porque é muito difícil. Eu imagino, Lu, eu Ainda imagino. mais quando você vem de uma É. vida de obesidade, né? Onde Uhum, você precisa se agarrar em alguma coisa e nas muitas vezes a sua opinião é a que menos você usa, né? Você quer a uhum. aprovação do outro, você acaba concordando com uma coisa que às vezes até não era aquilo que você queria, né? Mas tá bom, assim a pessoa fica feliz. E eu, É. né? É dentro dessa felicidade, para mim é difícil, às vezes, eu trabalhar com essa naturalidade de ser eu mesma, com medo que eu tenho da outra pessoa desagradar, né? E não é isso, não é por aí, Não, né? A gente vai trabalhando, construindo, gente. O movimento change é construção, isso não acontece de uma hora para outra. não. E eu É um acho que processo. as pessoas se identificam comigo porque eu não escondo isso de ninguém. Qual que é o problema? Eu Uhum, sou assim mesmo, gente. Sabe? Eu não tenho vergonha de falar que tem dia que eu não dou conta. Eu não tenho vergonha de falar que eu fico chateada quando a pessoa acha que eu não fiz o meu melhor, porque eu queria ter feito, mas aí eu analiso e vejo que, bem, eu fiz o melhor que eu podia para aquela pessoa. E se ela não ficou satisfeita com isso, isso não é um problema meu. Então, quando você tem uma oportunidade, como a Ivana teve, e eu vi a Rejane falando, Ivana é caxiona, ela faz os conteúdos todos, mas é sobre isso que a gente tem que entender. A vida parece uma oportunidade, se você tem essa chance de agarrar, poxa, você está investindo seu dinheiro aqui, você está investindo sim, seu tempo aqui, você vai fazer meia boca? Ah, de jeito nenhum. para ver o que acontece. Não venham, gente,
para fazer para ver o que acontece. Venham para fazer, porque você vai ver o que acontece, né? Não é Uhum. se, não é se. Aproveite, porque não tem como ter outro resultado aqui quando você se propõe, se abre e se joga. Eu sei que tem medo, eu sei que tem um monte de gente assim, ai meu Deus, mas eu já tentei tantas vezes, e enfiei a cabeça e a cara em coisas que. Mas não é isso aqui é diferente. A E oportunidade. nós mulheres, desculpa, Lu, nós mulheres, a Não, gente por tende favor. a fazer pelos outros, né? A gente tende a fazer pelos outros. Então, para os nossos filhos, a gente cria rotina, a gente leva na mesma hora na escola, a gente prepara o lanche, ou a gente leva para a creche ou para algum lugar. Quando é bebezinho, a gente dá o mamar, a gente faz isso. Tem hora para dormir, tem hora para o banho, tem hora para tudo, né? E quando é para a gente não é capaz de pegar esse tempo. Ah, vou comer de 3 em 3 horas. Ah, eu vou ler, vou estudar é, os conteúdos. Você sempre acha essa desculpa de que você não tem tempo, mas para os outros a gente está sempre disponível para montar qualquer planilha, né? Ou qualquer trabalho Não, e extra, para né? festa Então, também, né? O Alex fala muito, também. fala muito isso com a Duda. Ah, isso aqui você não fez, não, mas eu garanto que a balada do final de semana tá toda esquematizada, o ingresso Esquematizado. tá tudo certo. Tá de todo Sim, mundo, né? De é todo. É isso. A gente esquece que a gente da precisa da, gente. né? Não tem milagre. E E ninguém vai aqui vir salvar. Ninguém vai vir ninguém vai vir salvar. salvar. E aqui é um É. lugar que a gente vai junto. E esse grupo que Ivana falou que detestava, e agora, ai meu Deus do céu, me Não, formou. não o grupo, não o grupo, o WhatsApp. O WhatsApp tá É, aqui, todo mundo maravilhoso o tá grupo. aqui. Todo mundo tá aqui. A Liginha tá aqui, a Fatinha tá Ah, eu aqui, não tô vendo, ó, por causa do óculos, tem que ver. a Mas beijo TT para tá todo todo. mundo. Porque é isso que Beijo. acontece, gente. Vira uma corrente do bem. E eu vi o São Túlio falando lindas, que lindas. legal ter um marido que apoia. O Túlio, é sobre isso também. Que legal mesmo, é maravilhoso. Mas muitas vezes não apoia também. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, É, porque a partir de agora a gente é dono das nossas escolhas e é as consequências também. A gente vai aprendendo. Se ele, às vezes nem é por mal que ele faz, não. né? É por achar que a comida é isso, a comida a gente premia, a comida a gente agrada, a comida a gente cura machucado, dor de cotovelo. A gente aprendeu assim para desconstruir, construir de novo, com o exemplo da gente, a gente vai trazendo eles para o nosso, Trazendo. né? A família vai vindo, vai vindo, vai vindo, e vira essa explosão. Eu não posso Ai, terminar, maravilhoso. amiga, sem você contar e falar para todo mundo, né? Esse encontro explosivo que você teve com você mesmo, com o emagrecimento verdadeiro. O que ele significa para você hoje, Ivan? Ai, como falar disso? Um renascimento, né? Eu acho que eu renasci, assim, a Flávia até fala, né, do grupo, assim, que tem a data de nascimento de novo com a entrada no movimento Change, eu acho que é muito verdadeiro. A gente vive várias vidas numa só, né? Eu tive a Ivana solteira trabalhando igual maluca em São Paulo, depois a casada, a mãe, aqui sem trabalhar. Então, acho que a gente vive várias vidas em uma só. E aqui eu consigo entender que esse ano eu comecei uma nova vida, uma nova etapa. E ela tá bonita demais. Eu acho que eu tô para frente aí para os meus 50, igual você fala até os 100, eu consigo ver uma vida tão mais bonita, tão mais com possibilidades assim melhores para mim, para minha família, Futuro de grandes possibilidades. de grandes com a minha família. Voltei a sonhar um monte de coisa até para mim assim pessoalmente mesmo, que eu estava um pouco mais paralisada, estagnada. Então eu acho que foi uma mudança incrível. Como eu falo, esse movimento Change, a parte do emagrecimento é só uma consequência maravilhosa que me trouxe saúde, mas é tão mais, é tão maior, né? Então eu só tenho a agradecer, ser muito grata por ter chegado até vocês, agradecer a Rê, que é minha madrinha incrível, que numa bate-papo de madrugada aí aconteceu, né? Essas coisas que tem que acontecer mesmo. E só gratidão mesmo por você, pelo grupo.
Ai, eu fico muito feliz de poder estar tendo essa troca aqui com você e todo mundo que está aqui escutando essa verdade, gente. Porque é sobre isso, é a verdade, é a verdade. A oportunidade está aí, como a pessoa escreveu na minha live outro dia. O golpe está aí, cai quem quer, né? Criticando, assustado com essa coisa. Eu repito, eu replico, falando, a oportunidade está aí também, cai Tá quem quer. aí, exatamente. Eu acho que é de como a pessoa tá por dentro, ela vê os outros, né? É Pronto. bem por aí. É, tem. Ai, minha amiga, obrigada Obrigada. pelo seu tempo, por você ter vindo aqui. Eu Eu desejo que te muito amor para agradeço. essa família, para o Paulo, para a Alice. A Alice que está aí comendo waffle de farinha de aveia já, com Ela é a meu próximo Nutella, desafio. Ela é meu com a próximo Nutella desafio. dela. Ai, que me ajude a conseguir com ela também o contágio. Mas é isso, pouco a pouco É, ela vem aí é. evoluindo, mostrando para você essa abertura. É isso, gente. Uhum. Não adianta a gente querer mudar o outro se a gente não muda. A gente tem Isso. em nós. É em nós. Uhum. O resto vai vindo tudo. Obrigada demais, Lu. Esse foi Amo maravilhoso para mim, você. você não imagina. Um beijo Te enorme. Eu adoro. queria agradecer a Rejane de ter dado você pra gente. Vamos que vamos. Mua! Um beijo. Adoro, te amo. Obrigada, Beijo. pessoal. Adoro Tchau, você beijo, também. pessoal.